Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Débora. Eu acho que todo mundo já me conhece, não tem mais como não conhecer, né? Nós já estivemos em dois módulos de disciplinas juntos, tá? E agora vamos para mais uma. E essa eu confesso que eu tô super empolgada, certo? É a disciplina de administração em saúde bucal. É uma disciplina que eu considero muito importante na saúde ou em qualquer outro curso, como também na nossa vida, né? Inclusive, eu sempre, quando alguém pede sugestão de disciplina, eu sempre falo nela, né? Tanto questão de marketing como administração, gestão, tá? Porque são coisas que a gente hoje em dia precisa saber, seja para administrar nosso tempo, para administrar nossa vida financeira, ou nosso consultório, né? Ou o trabalho onde a gente está. Então, precisamos desenvolver nossas habilidades de liderança, de organização, de produtividade. E tudo isso a gente vai ter uma noção nessa disciplina, tá? De administração em saúde bucal. Claro que eu sempre vou trazer conceitos, né, relacionados ao dia a dia do consultório, como aplicar isso, né, sua relação com o seu chefe, ou com o dentista, ou com a equipe inteira, a relação com o paciente, né, como você quer ser visto, qual o perfil que você quer desenvolver. Então, tudo isso são habilidades, são competências que a gente vai trabalhando, tá? Para tentar ser o profissional que a gente mais almeja, né? Sempre é legal você ter alguém para você se inspirar. Claro que você não vai ser a pessoa, né? Mas a gente sempre pode estar buscando exemplos, buscando ferramentas de se autoavaliar, né? A melhor coisa que a gente faz, eu acho, no quesito de tentar melhorar é todo dia tentar se autoavaliar. Então, se alguém tem noção aí de filosofia budista, né? Esse tipo de coisa, até mesmo em outras religiões mais comuns que a gente vê, sempre se recomenda que à noite você faça uma avaliação do seu dia, né? Ver onde você pode melhorar. E aí isso vale para qualquer aspecto da vida, gente. Você tem que avaliar, estou trabalhando dessa forma, quero alcançar tal meta, né? Trabalhar sempre com objetivo, então você tem que avaliar o que você precisa fazer, avaliar às vezes o que sua equipe precisa fazer. Então, são esses conceitos que a gente vai trabalhar nessa disciplina, tá? Hoje vai ser uma aula introdutória, eu vou trazer alguns conceitos interessantes para a gente entender. E aí, no decorrer dos outros módulos, eu vou dar uma afunilada mais, né? Trazer exemplos práticos para a gente analisar como é mesmo no dia a dia, como a gente pode gerir tal situação, né? Trabalhar com questão de material e tudo mais, certo? Então, vamos compartilhar aqui. Nossa primeira aula, certo? Em administração em saúde bucal. Então, vocês já têm meu contato, né? Qualquer coisa eu falo no grupo do Whats para quem precisar de algum tipo de material. Eu vou utilizar, eu já vou vir aqui para a última, para a referência, e para essa aula eu vou utilizar só esse livro aqui, que é bem complexo. Complexo não, ele é bem extenso, né? Ele é enorme, são várias teorias da administração, né? E eu trouxe realmente só alguns conceitos para a gente entender. Até porque não caberia a nós ficar discutindo teoria fordista, teoria clássica da administração, tá? Isso são aspectos bem técnicos. E aí, claro, quem quiser se aprofundar, eu sempre disponibilizo material para vocês darem uma estudada, às vezes já tem uma noção, né, sobre o conteúdo, quer aprofundar mais um pouco, é bem legal também. Então, eu começo perguntando para vocês, né, por que vocês acham que é interessante estudar, né, a administração? O que seria a administração? Por que estudar ela? Por que ela é importante? E também qual é o papel do administrador, né? Então, são três perguntas que talvez sejam as principais, né, para a gente dar esse pontapé na disciplina. E aí, para responder elas, eu deixei um material que eu tentei deixar o mais simples possível, né? Acredito que para algumas pessoas seja o primeiro contato com esse tipo de disciplina, né? Também é uma coisa que eu acho errado na própria escola, assim, no nosso ensino fundamental, no ensino básico, deveria existir, né, noções de administração, de educação financeira.
Eu acho que seria super interessante até para a gente não entrar em algumas ciladas que acontecem na nossa vida adulta. Mas aí isso é questão para outro debate. Se fosse uma aula presencial, a gente estava discutindo todo mundo rindo, né? Então vamos só tentar fazer umas piadas que eu acho que ameniza o estudo de vocês. Mas voltando aqui, então, o que seria a administração, né? Lembrando que tudo isso está lá no livro do Chiavaneto, tá? Então vocês podem aprofundar lá. Então ele traz, né, a derivação da palavra, né, administração, e ela vem do latim, e ad significa direção, tendência para, certo? E minister significa subordinação ou obediência. Então a gente tira, né, uma conclusão que seria quem realiza uma função sob comando de outra ou presta serviço a outro, certo, pessoal? E um conceito, né, aqui mais objetivo, traz que a administração é o processo de planejar, organizar, dirigir e controlar o uso de recursos com a finalidade de alcançar os objetivos das organizações. Mais na frente a gente vai falar um pouquinho sobre organizações, tá? Então, eu trouxe aqui, ó, essas funções básicas, né, que são as funções realmente do administrador, né, de quem administra. A ideia é ter o planejamento, vai organizar, né, como vai ser feito, vai distribuir as tarefas, vai dirigir, né, o pessoal e vai ter o controle também. Tem que avaliar se está tendo resultado, pesquisar, certo? Tudo isso a gente vai desenvolver mais na frente, esses conceitos, tá? Mas, assim, no geral, lembre dessas 4 funções. São com elas que a gente trabalha, né? Que a gente administra, seja um negócio, seja a nossa vida. Então, se você pensar na sua vida, eu estou me planejando para comprar, sei lá, meu carro. Então, você tem que organizar a sua vida financeira, tem que separar um dinheiro, né? Tem que talvez trabalhar, arranjar outro emprego para ter uma renda extra, tem que dirigir para ver se essas medidas estão realmente funcionando, vai dirigir a casa, se você é casado, tem que ver se todo mundo está contribuindo certinho, né? Ou se alguém está gastando a mais do que é permitido para economizar para ter o carro e ter o controle, né? Certinho de tudo, fazer todo mês, eu consegui economizar tanto, falta tanto para minha meta, se eu fizer isso, eu consigo dobrar a meta, enfim. Então, precisa realmente ter essas ferramentas para você chegar e alcançar a sua meta, né? Seu objetivo, já que na administração, nas organizações, nós trabalhamos com objetivos, seja o objetivo de lucratividade, de atrair mais clientes, tá? Então, tudo isso a gente vai discutir. E aí, por que estudar administração, pessoal? Então, a partir do início do século XX, né, as organizações elas passaram a possuir maior complexidade para atender às necessidades da população e tornou-se imprescindível adotar os novos conhecimentos administrativos que estavam sendo formulados para enfrentar a concorrência cada vez maior, na tentativa constante de ofertar produtos e serviços com qualidade e menores custos. A administração, então, né, passou a ser vista como de fundamental importância para a vida e para as organizações contemporâneas, considerando-se que a sociedade em que se vive é totalmente organizacional. Então, realmente, se vocês olharem no livro, né, ou se pesquisarem rapidamente sobre o assunto, antigamente existia um método de administração, né, se você pensar em todo o processo de industrialização, toda a questão da evolução da economia. Então, tinha primeiro os escravos, depois a gente passa para burgos, né, burguesia, enfim, tem todo esse avanço, e aí foi se aumentando, né, a concorrência, foi vendo a necessidade de gerir melhor o seu comércio, a sua organização, né, para aumentar a qualidade, tinha cada vez uma concorrência maior, né, então às vezes você estava oferecendo um serviço que não tinha tanta qualidade, o custo era maior, e aí veio um concorrente e conseguiu diminuir o custo, né? Então, assim, foi necessário também avançar na questão da administração, né? E tentar oferecer realmente com maior qualidade, né? Tentar oferecer
serviços e produtos para suprir as necessidades, já que uma organização, né, uma empresa, um comércio, ela precisa de uma certa demanda de mercado para surgir, tá? Então a gente sempre tem que pensar nisso. Ela não surge por nada ou por uma vontade sua. Pode até que ser que surja, né? Mas a probabilidade de falência é grande. Então, geralmente, uma coisa, né, uma empresa, uma organização, ela surge porque existe uma demanda no mercado, tá? E qual o papel do administrador, pessoal? Então, o administrador ele tem um papel fundamental dentro de uma empresa, né? Sendo ele o responsável para configurar todo o modo de gerenciamento, planejamento, controle e execução das atividades desenvolvidas, auxiliando os gestores nas tomadas de decisões. Ao operar com todas as suas funcionalidades, a empresa se torna uma instituição social que trabalha com pessoas de forma objetiva e progressiva, sendo de forma estruturada nas formas de alocação de trabalho, onde todos almejam atingir iguais objetivos, aquilo que eu falei, né? Então, geralmente tem uma pessoa, né? Ou tem pessoas, então tem toda a hierarquia, né? Tem os acionistas, enfim, empresários, tem o gestor, tem o administrador, e todos trabalham com um objetivo em comum, né? Então, se você trabalha numa loja de roupas, o objetivo é ter clientes, você vender, né? Objetivo, alcançar, né, tal meta. Então, todo local vai ter o seu objetivo em comum, né? Se você trabalha na organização, se trabalha na empresa, todos querem que ela tenha, obviamente, seu lucro, né? Tenha sua qualidade de serviço, porque aí todo mundo sai na vantagem. Então, pensando no consultório, né? Seria a mesma coisa. Se você trabalha no consultório privado, então a ideia é que todo mundo trabalhe para oferecer um serviço de qualidade, que o paciente saia feliz, né? Que você também saia feliz do seu ambiente de trabalho, e aí todo mundo tem que trabalhar para atingir esse objetivo, tá? E eu até coloquei, ó, quais os objetivos organizacionais, né? Então, pensando em empresa, no consultório. Então, a ideia é que sempre tenha clientes, tenha uma boa produtividade, tenha crescimento, né? Ninguém quer ficar parado no mesmo patamar, tenha lucro, qualidade, redução de custos e também atenda à demanda do mercado, né? Então, às vezes, sempre se reinventar, renovar, tá? Então, tudo isso precisa ser levado em consideração. E também tem os objetivos pessoais, né? Então, você precisa trabalhar pensando também na sua vida pessoal. E, obviamente, você quer lucrar com aquilo, né? Você quer atingir seus objetivos e metas pessoais. Então, você procura geralmente trabalhar em uma organização, trabalhar em algum local, buscando um salário, buscando benefícios, uma certa segurança, qualidade de vida, né? Satisfação, respeito, orgulho pela empresa onde você trabalha, né? Orgulho pelo seu trabalho mesmo, enfim, são vários os objetivos que você trabalha em prol de um objetivo maior, que é o da empresa, então você também busca satisfazer, né, suas metas pessoais, tá? E aí a gente trabalha um pouquinho com as habilidades necessárias para você administrar. Por mais que você, às vezes, não seja, sei lá, o dono daquele local, mas você também precisa saber administrar seu trabalho, administrar seu tempo, né? Principalmente quando você, às vezes, tem mais de uma função. Então, tudo gira em torno de como você vai administrar, né, seu tempo, administrar seus recursos, tá? Então, tudo isso é levado em consideração. Então, a habilidade ela é definida como a capacidade que o ser humano tem de transformar os conhecimentos adquiridos em produtos ou serviços com o desempenho esperado, a partir do ensinamento praticado. E as habilidades, elas podem ser natas, né? Você nasce com aquilo, ou adquiridas. Ou seja, as pessoas nascem e desenvolvem habilidades próprias e outras são obtidas, de acordo com a necessidade e motivação que passarão a ter ao longo de sua existência, né? Então, tem gente que nasce com maior facilidade, sei lá, para desenhar, mas aí outra pessoa vai lá e diz, não, eu sempre gostei, acho bonito quem, tipo, desenhar, eu quero aprender, e vai, faz um curso, consegue desenvolver, né? Essa habilidade. Então, só para a gente ter uma noção do que significa, né? E o Chiavaneto, ele traz, né, três tipos de habilidades que a gente precisa ter, né, ou desenvolver para ser um bom administrador, tá? Para conseguir administrar bem
no nosso local de trabalho. Então, a primeira delas é a técnica, a habilidade técnica, e ela seria a maneira pela qual se compreende e domina determinado tipo de atividade, tá? Então, envolve conhecimento com fazer prático, com objetos físicos e concretos. Consiste em saber utilizar métodos e equipamentos necessários para a realização de tarefas específicas. Então, é realmente você ter o conhecimento técnico, né? Não adianta nada você ter motivação, ter paixão, mas aí você não sabe resolver de forma técnica, de forma manual mesmo, aquele problema da sua empresa. Então, precisa saber ter competência profissional, competência técnica, né? Então, pensando na gente, então seria realmente conhecer o instrumental, né? Conhecer a técnica operacional, meu Deus, esqueci a palavra. A técnica operacional lá do trabalho, do protocolo que é para fazer, o protocolo clínico, tá? Precisa conhecer realmente toda a parte de funcionalidade técnica, certo? Essa parte que a gente vai operar no paciente, né? Então, na questão da equipe auxiliar, precisa conhecer instrumental, precisa conhecer a parte de técnicas de escovação, tudo isso, né? Que vocês vão aplicar no dia a dia de vocês, para que realmente possa ser feito com qualidade, né? Você entrega para o paciente com qualidade, você entrega com agilidade para não perder tempo e acabar atrasando as outras consultas. Então, isso precisa ser, isso é uma das habilidades que a gente requer, tá? A segunda habilidade seria a humana, e é a capacidade e a aptidão de trabalhar com pessoas para obter resultados eficazes por meio delas. Refere-se à facilidade de relacionamento interpessoal e grupal, certo? Envolve a capacidade de se comunicar, motivar, coordenar, liderar e resolver conflitos. Está relacionado à interação com pessoas e por meio delas. Implica possuir facilidade para o desenvolvimento da cooperação dentro da equipe e o encorajamento da participação dos mesmos, pessoal. Então, relações humanas, né? A gente vai ter diversas na nossa vida. Para quem trabalha com a saúde, né? Todo dia você está lidando com o paciente, está lidando com um paciente que é estressado, está lidando com um paciente que é calmo, está lidando com um paciente que tem medo. Então, precisa saber se comunicar, precisa saber resolver um conflito, né? Você vai conviver com um dentista, com outro auxiliar, com a pessoa da limpeza. Então, precisa saber comunicar, precisa saber coordenar, seja por alguma função, algo que está precisando na hora, resolver algum conflito, resolver uma emergência, né, que surge. Então, essa capacidade de comunicação é extremamente importante, né? Às vezes a gente é meio tímido, não fala o que pensa, mas também tem que ter cuidado de se falar demais. Então, tudo isso a gente precisa autoavaliar. Ah, eu sou uma pessoa tímida, eu preciso desenvolver melhor minha capacidade de comunicação. Ou eu sou uma pessoa esquentada, preciso saber me comunicar de uma forma que não vá agredir o outro, né? Ou não gosto de receber crítica. Não, mas eu preciso entender que eu estou num ambiente de trabalho que nem sempre eu vou acertar em tudo e às vezes eu vou receber uma crítica que pode ser legal para melhorar meu trabalho. Então, tudo isso precisa ser avaliado, tá? E a terceira habilidade seria a conceitual. Então, é a habilidade que requer maior conhecimento, né? Pois exige visualização do conjunto organizacional com suas partes integradas, formando um conjunto harmonioso. Implica a facilidade em trabalhar com ideias e conceitos, teorias e abstrações. As habilidades conceituais estão relacionadas com pensar, com raciocinar, com o diagnóstico das situações e com a formulação de alternativas de soluções de problemas. Então, realmente, é você também ter uma certa visão, né? Você está trabalhando lá e aí você pensa numa forma de melhorar aquele local, pensa numa forma de aumentar a qualidade do serviço, numa forma de solucionar um problema que sempre vem acontecendo. Então, você precisa ter visão de pensar num conjunto, né? De pensar em tudo e conseguir melhorar mesmo o ambiente para alcançar seu objetivo, às vezes, de uma forma até melhor do que você esperou, tá? Com relação às competências do administrador, certo? A gente falou das habilidades e agora são competências. Então, a competência seria a qualidade de quem é capaz de analisar uma situação, apresentar soluções e resolver assuntos ou problemas, tá? Nós podemos falar aqui de algumas, né, competências, então a gente espera que o administrador ele execute tarefas que são de sua propriedade e considere a dependência mútua de outras funções, né? Trabalhar em equipe,
buscando e fornecendo informações, mantendo sua liderança, ser proativo, né? Trabalhar participativamente em todos os setores da organização, ser comunicativo, negociador e mantenedor de relações de natureza profissional e interpessoal. Aqui são competências que você pode também desenvolver, né, no seu dia a dia. Não que você vá querer liderar em tudo, né? Querer ser sempre proativo em tudo, que a gente também tem que maneirar. Mas, assim, é super importante que você desenvolva, né, algumas competências, seja de executar tarefas, às vezes a gente fala muito, essa é a minha função, mas você precisa ter também empatia, né? Você precisa tentar ajudar o próximo em outras funções, às vezes, que não sejam a sua, às vezes até para melhorar o serviço naquele momento, está acontecendo um imprevisto, né? Trabalhar em equipe é fundamental, principalmente quando você trabalha na área da saúde, às vezes é uma equipe grande, tem auxiliar, tem técnico, tem dentista, tem um paciente, tem um cuidador do paciente, então é uma equipe que está funcionando, mesmo que seja naquele curto período de tempo, mas você precisa saber se comunicar com essas pessoas, às vezes liderar, né? Às vezes pedir um instrumental, pedir para alguém comprar fora alguma coisa. Então, são várias situações que acabam acontecendo, tá? E para ser bem-sucedido, né, o profissionalmente necessita desenvolver 3 competências essenciais duráveis: conhecimento, perspectiva e atitude, né? Então, assim, você precisa, além de ser uma pessoa que se comunica bem, né, que participa de tudo, tem um bom relacionamento, você precisa sempre estar se atualizando, ter realmente conhecimento técnico para fazer seu trabalho da melhor forma, de uma forma ágil, de uma forma segura, né, prática. E também aquela parte conceitual que a gente trabalhou, né? Então, você acha que, vamos conversar aqui, eu acho que se eu deixar o material dessa forma já vai ser melhor, vai agilizar, vai solucionar esse problema que às vezes o senhor precisa de tal material e não tem, ou se a gente economizar dessa forma aqui, se deixar organizado assim, vai gastar menos tal material, tá? Então precisa sempre estar se reinventando. E agora falando um pouquinho da organização, né? Já que eu falei lá naqueles slides iniciais sobre a administração fazer parte, né, de tentar alcançar o objetivo das organizações. Então, a organização, né, é o agrupamento de pessoas que se reuniram de forma estruturada e deliberada e em associação, traçando metas para alcançarem objetivos planejados e comuns a todos os seus membros. Pode-se afirmar com propriedade que objetivos e recursos são fatores determinantes que definem as organizações, fazendo-se compreender que a sociedade que cerca o homem é feita de organizações e que são elas que fornecem os mecanismos para se conseguir o atendimento das necessidades humanas. Então, também aborda um pouquinho daquilo que eu falei antes, né, que as organizações surgem, né, a partir das necessidades do mercado, da demanda que ela precisa atender, tá? Não é por uma vontade, eu quero fazer, sei lá, uma loja que vende caneca, apesar que tem muitos, mas um exemplo muito louco, sei lá, que vende caneca, sei lá, furada, enfim, pensa numa coisa muito louca aí que você sempre teve vontade de fazer, mas assim, precisa fazer um estudo de mercado, precisa ver se tem uma demanda, se existe a necessidade, né? Porque senão a tendência é a falência, que não dê certo, tá? E aí nós temos as características básicas, tá, das organizações. De acordo com os seus objetivos, né, as organizações elas são criadas para a obtenção de produtos ou serviços com a finalidade de lucro ou não. A gente vai ver mais na frente que existem, né, as organizações que são ONGs, que são com objetivos mais sociais. As organizações elas possuem objetivos desde seu início, pois elas foram criadas para atender necessidades específicas, tá? Os elementos humanos e materiais que fazem parte das organizações possuem forte ligação e interdependência do meio ambiente, no qual estão inseridos e a este fazendo trocas constantes, tá? As organizações são diferentes entre si, não existem duas iguais, assim como as pessoas. Podem durar meses, décadas ou séculos sobrevivendo aos seus fundadores, ou podem desaparecer repentinamente, pelo simples fato de que não são sistemas perfeitos. Então,
envolve tudo aquilo que a gente já vem conversando, né? Sobre fazer uma avaliação, ver questão de demanda, de necessidade, tem a questão de se reinventar. Então, por exemplo, é, uma copiadora que surgiu, né, onde era necessário fazer gravação em disquete. Provavelmente ela só vivia daquilo, né, de gravar disquete para as pessoas gravar CD. Talvez hoje ela não exista mais. Mas se ela se reinventou, depois colocou pendrive, né, colocou impressão de alguma outra coisa, enfim, se reinventou de alguma forma, provavelmente ela vai conseguir sobreviver. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. E quais são os tipos e funções de organizações, né? As organizações são criadas para prover produtos e serviços, segundo Moraes, que está lá também no chavaneto, né? E no outro material que eu peguei, que eu vou disponibilizar para vocês. E elas podem ser de natureza econômica ou social, certo? As que são de natureza econômica são organizações que têm caráter específico de empresa e buscam, né, como finalidade a lucratividade, tá? Estas vão assumir riscos e são dirigidas por uma filosofia de negócios. Já as empresas, né, as organizações, na verdade, de natureza social, elas são voltadas a ações comuns ou de utilidade pública. Fundamentam-se na aceitação dos valores e das normas sociais sem finalidade lucrativa. Então, só é lembrar questão de lucro, né? Na organização de natureza econômica, o objetivo maior, né, a finalidade dela é realmente a lucratividade. Já numa organização de natureza social, não existe essa finalidade lucrativa. E aí a gente pode ainda caracterizar, né, como organizações do governo, são administradas pelo governo e têm como objetivo prestar serviços à comunidade em geral, são mantidas pela arrecadação de impostos, taxas e contribuições. As organizações empresariais, elas são organizações que têm como finalidade o lucro na produção e a comercialização de bens e serviços, tá? Podendo ser classificados de acordo com o seu tamanho, natureza jurídica e área de atuação. São criadas com recursos próprios, né, de proprietários em formas de capital social e também com recursos de terceiros, como fornecedores e credores em geral, a partir de empréstimos e financiamentos, tá? E o seu resultado é distribuído aos sócios e o restante é mantido como reserva de lucro para a empresa. Então, assim, dá para destrinchar esse assunto aqui muito mais, né? Só que eu trouxe realmente só alguns conceitos para vocês. Então, se você pensar, né, como, vou trabalhar num consultório privado, numa clínica, né? Então, ela provavelmente vai ser uma organização empresarial, vai ser uma empresa com CNPJ, precisa ter toda a questão de capital, né, de lucratividade, tudo isso. Então, vai ser um estilo de trabalho. Já se você for trabalhar, por exemplo, no sistema público de saúde, então é um serviço, né, que tem participação do governo, né, que o governo oferta esse serviço à comunidade. Então, já é o tipo de administração que você vai ter que fazer, tá? Então, também precisa entender qual o perfil de trabalho que você vai seguir. E aí, né, a gente ainda tem o terceiro tipo, seria organizações de terceiro setor, que compreende organizações de utilidade pública sem fins lucrativos. São criadas por pessoas sem vínculo com o governo, entre elas estão as ONGs, né, organizações não governamentais, e outras entidades com fins filantrópicos, tá? Para que as organizações funcionem, eu destaquei aqui adequadamente, e atinjam seus objetivos, é necessário que as tarefas ou funções especializadas sejam executadas. E aí eu coloquei, né, essas aqui são as principais tarefas que precisam ser feitas para que a empresa venha a se desenvolver. Então, produção, operações, né, precisa ter toda a produção, seja do seu serviço, do seu produto, né, precisa existir isso para atender a demanda que é necessária pela população, né, pelo local onde você projetou aquela empresa. Precisa ter o marketing, pessoal. Hoje é extremamente importante, né? Ter o marketing da empresa. Até muito se fala que quem não está na internet, né? Quem não faz seu marketing não é lembrado, não é conhecido. Então, acho que quase todo mundo, né? Deve ter celular, deve ter internet, acesso à internet. E aí, quando vai procurar determinado serviço, vai logo no Insta, né? Vai logo no Google pesquisar se aquele serviço é bom, se é bem avaliado. E aí isso também vai acontecer com a gente, né? A gente como profissional
da saúde, que vai estar lá exposto. Às vezes a gente tem um perfil profissional que vai divulgar nosso trabalho. Então, precisa ter toda essa relação, né, de marketing para aparecer também, não é? Antes a gente entregava um cartãozinho de visita, hoje em dia você entrega um cartão digital, né? Manda para a pessoa por e-mail e ela lá vai, descobre seus casos, vai ver seu portfólio de procedimento, né? Às vezes a gente é da estética, posta lá as fotos das pessoas antes e depois da faceta, né? Então, tem tudo isso, tá? Tem a questão de finanças, né? Você tem que equilibrar, tem que ver se tem lucros, tem saldo negativo, então tudo isso precisa ser controlado. Precisa ter pesquisa e desenvolvimento, então você precisa saber se o produto está legal, se o serviço está bom, né? Se está desenvolvendo bem, a satisfação dos clientes, né? Tudo isso precisa ser sempre pesquisado para a própria empresa se reinventar, para ela melhorar, para ela ver o que precisa ser feito, para ou atingir a meta, ou às vezes atingir uma nova meta, tá? E gestão de pessoas, né? A gente precisa sempre estar fazendo essa parte de relacionamento, seja com profissionais da empresa, seja com profissional paciente, né? Profissional cliente. E aí, os termos que o livro também aborda são de eficiência e eficácia, tá? Então, eficiência e eficácia são termos usados na administração para indicar o grau de desempenho de uma organização em relação ao objetivo alcançado. Pode-se dizer que a eficácia indica a realização dos objetivos propostos, enquanto que a eficiência está na otimização dos recursos aplicados para melhor atingir esses objetivos com economia de recursos, sem detrimento da produtividade e qualidade dos produtos e serviços prestados. O termo eficácia e eficiência são usados geralmente para indicar o desempenho de uma organização de acordo com as expectativas dos usuários e das pessoas que mobilizaram recursos, né? Então, também são formas de avaliar se aquela organização ela atinge, né, seus objetivos da forma que foi proposto, certo? E aí, para finalizar, eu deixo aqui, né, alguns questionamentos para vocês que a gente vai trabalhar ao longo dos módulos, tá? Então, eu pergunto, que tipo de profissional, né, você quer ser? Então, você quer ser um profissional que trabalha muitas horas por dia, né? Ah, eu quero ser um profissional que trabalha de segunda a sábado. Eu quero ser um profissional, não, eu quero ser um profissional que talvez trabalhe menos horas, né? Por dia, ou sei lá, eu quero ter 2 folgas na semana. Ah, eu quero ser um profissional que trabalha no serviço público, no serviço privado, que já vem até para a nossa segunda questão aqui, né? Em qual tipo de serviço você pretende atuar? Então, eu quero ser um profissional que trabalha muito, eu quero ter destaque, quero ter prestígio, quero ser reconhecido, quero trabalhar em meio acadêmico, quero trabalhar no setor público, no setor privado. Ah, eu tenho um perfil mais social, eu prefiro trabalhar no setor público, eu gosto de fazer promoção de saúde, gosto de trabalhar com pessoas, assim, de ter um contato maior, né, com aquela comunidade. Sou uma pessoa que já nasci nesse meio, quero trabalhar para a minha comunidade, certo? Ou não, quero trabalhar no serviço privado, né? É, eu fiz um cálculo e eu não quero ter, por exemplo, um teto, né, de salário, que geralmente tem uma certa estabilidade no serviço público, mas a gente tem um salário já mais específico, né, mais fixo. Não, eu fiz minhas horas clínicas e eu quero ganhar X e eu prefiro trabalhar no privado porque eu consigo ganhar mais, né? Ou não, eu gosto muito do meio acadêmico, quero trabalhar no meio acadêmico, quero ter prestígio, quero publicar artigos, certo? Então, tudo isso precisa ser levado em consideração. Nós precisamos pensar, né, na questão de administrar o serviço que a gente vai trabalhar, mas também administrar a nossa vida, nossos próprios objetivos pessoais. Então, eu deixo essas perguntinhas já para vocês irem imaginando o tipo de profissional que vocês vão querer ser, onde vocês querem atuar, né? E aí, qual estilo de vida eu quero levar, né? Como eu falei já, todas se relacionam, tá? Então, eu preciso ter um tempo para minha família. Não, eu quero que meu final de semana comece na sexta-feira, porque aí eu quero viajar toda sexta-feira. Eu gosto de surfar, eu quero sair para surfar
todo final de semana. Então, tudo isso precisa ser levado em consideração, tá? Quais características você possui e quais precisará desenvolver, né? Então, precisa ser feita uma autoavaliação. Ah, eu já sou muito comunicativo, eu gerencio bem meu tempo, né? Eu sou organizado. Ou não, eu sou muito desorganizado, tipo, chego sempre atrasado, não gosto de trabalhar de manhã. Enfim, tudo isso tem que ser pesado, né? Tem que ver o que é que afeta meu serviço ou não. Isso aqui é uma característica que eu não preciso desenvolver, não afeta em nada, né? Tudo precisa ser analisado. E como é a minha relação, né, com as pessoas, que entra dentro das nossas características, mas que é extremamente fundamental na nossa profissão. Eu me relaciono bem com as pessoas, né? Eu sou uma pessoa mais esquentada, eu sou uma pessoa que às vezes, eu estou trabalhando, consegui um trabalho num consultório que atende muito paciente infantil. Eu tenho uma boa relação com os pacientes infantis, vai dar certo para mim ou não faz parte do meu perfil, eu não quero abrir mão disso de jeito nenhum, assim, não dá para mim de jeito nenhum. Vai ser um trabalho que vai me desgastar emocionalmente, talvez eu não ofereça, né, o serviço que aquela empresa precisa. Então, realmente são perguntas que você precisa fazer para você primeiro administrar é, você mesmo, né? Sua empresa, que é você, pessoal. Eu fiz até um coração aqui, mas foi hábito. Então, você precisa primeiro pensar em você como empresa, né? Você precisa organizar, gerenciar a sua vida para conseguir atingir os objetivos também e oferecer seu trabalho, né, da melhor forma para atingir os objetivos da organização, da empresa, do serviço que você integra, tá? Então, nossa primeira aula seria isso. Aqui as referências que eu posso enviar, tá? Então, nossa primeira aula é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou mandar uma atividade bem legalzinha para vocês, para ajudar vocês no gerenciamento da vida de vocês. É uma coisa que eu faço particularmente e eu gosto muito, que é a roda da vida. Eu não coloquei ela no slide, mas eu vou mandar e falar para vocês no grupo. Vou mandar um tutorialzinho só para vocês verem. Não faz parte da avaliação que a gente cobra, né? Que é uma avaliação mais técnica, onde eu vou abordar mais esses conceitos que eu trabalhei. Porém, é uma atividade bem legal que você consegue se autoavaliar e sempre estar melhorando, né, seus aspectos de vida, tá? Então, espero que vocês tenham gostado dessa primeira aula. Qualquer dúvida, é só entrar em contato comigo e nos vemos nos próximos módulos. Tchau!